Superando a Ilusão do Eu é um livro destinado não só àqueles que querem ter uma informação confiável sobre o Dhamma, ensinamentos budistas, apoiada na literatura canônica e na larga experiência de um monge Theravada. Ele se dirige principalmente aos interessados numa abordagem prática, densa e direta. Partindo de uma exposição sintética sobre o que Buda descobriu, Bhante Rahula aborda a meditação a partir do seu propósito mais profundo, a superação de dukkha, ou sofrimento, dentro do amplo contexto do caminho budista. Superando a Ilusão do Eu, um guia de meditação vipassana, do monge Yogavachara Rahula Bhikkhu. Edições Casa de Dharma. Introdução. Esse presente de Dhamma foi organizado para dar ao leitor, ao estudioso de budismo, ou àqueles que já praticam a meditação vipassana, um insight intelectual profundo sobre os elementos fundamentais dos ensinamentos do Buda, o Dhamma. A crença obstinada em uma alma ou eu eterno com poder de controle e presente em cada um de nós é a ignorância fundamental e a fonte primeira de todo o sofrimento individual e coletivo. Esse é o enfoque principal dos ensinamentos do Buda. Daí o título desse livro. Para que se desenvolva um insight profundo, uma boa compreensão desses princípios básicos é muito útil. O livro se divide em duas partes. A primeira consiste principalmente de citações e seleções de discursos do Buda, encontrados no cânone Pali, expondo os 5 agregados do apego, que são o principal enfoque da meditação do insight. A segunda parte é uma coleção não canônica de diferentes ensaios sobre a mente e a meditação, de várias fontes e diversos professores de Dhamma. O exercício de atenção ao final do livro será um guia útil para quem desejar fazer progressos e superar a ilusão do eu. Esse pequeno livro, no entanto, não cobre completamente os ensinamentos do Buda. Eu incentivo o leitor a procurar conhecer melhor o nobre caminho óctuplo, a origem dependente e os 4 fundamentos da plena atenção. Isso pode ser feito com as publicações da Buddhist Publication Society do Sri Lanka, que oferece livros cobrindo todos os aspectos da vida e dos ensinamentos do Buda. A maioria dos discursos do Buda utilizados aqui vem da série de traduções em inglês da Pali Text Society, Londres, a qual quero agradecer pela permissão de usar o material livremente. Quero também agradecer aos autores de outras fontes, relacionadas no final do livro, pelo uso de seu material. As palavras e observações entre parênteses são minhas, para ajudar a esclarecer certos pontos. Por último, mas não menos importante, quero agradecer a todas as pessoas gentis e generosas que ajudaram de várias maneiras e tornaram financeiramente possível esse Dhamma Dana. Que os méritos adquiridos por preparar esse trabalho e distribuí-lo generosamente sejam compartilhados por todos os seres sencientes. Que ele possa ajudar aqueles que estiverem prontos a pôr fim ao sofrimento e a residir na mais alta bênção, o Nibbana. Que todos os seres estejam bem e sejam felizes. Yogavachara Rahula Bhikkhu. Parte 1. O que Buda descobriu? Buddhi, em sânscrito, significa o intelecto puro, a mente que está livre da influência condicionada das emoções, de forma que nela não se constroem observações nem deduções tendenciosas ou preconceituosas. A mente da maioria das pessoas funciona com todo tipo de preconceito e perversão, de maneira que todas as suas percepções e todos os seus pensamentos estão maculados e são condicionados a seguir padrões pré-estabelecidos. Desse modo,
As pessoas nunca apreendem as coisas na sua verdadeira natureza. O poder e o alcance da mente permanecem limitados e confinados. Buda, o desperto, foi alguém que libertou sua faculdade intelectual de todas as distorções, levando-a ao maior grau de clareza possível. A partir disso, ele conseguiu desenvolver uma atenção aguçada e um insight penetrante sobre como o corpo e a mente funcionam juntos. Conforme seu insight se tornava mais profundo, ele ia discernindo a razão pela qual existem mente, corpo e todos os fenômenos relacionados a eles. Por meio desse insight perfeito, o Buda observou o ciclo completo de causa e efeito, a lei do Kama, em sânscrito karma, em relação aos elementos da mente e da matéria, e teve a experiência direta de como essa lei funciona. O desperto viu que a infelicidade e o sofrimento experimentados pelos seres têm suas raízes na própria mente. Cultivando a consciência e obtendo controle sobre os processos mentais, a pessoa pode alterar, minar e destruir essas causas que provocam o sofrimento, a tristeza e a frustração. Pode cultivar e desenvolver outras causas, tornando-as firmemente estabelecidas na mente, o que lhe permite experimentar o fim gradual de toda tristeza e confusão. Ela vive então num estado de calma e felicidade, livre de toda dúvida, pesar, ansiedade e outros estados que perturbam seu bem-estar. O Buda disse nas primeiras 2 estrofes do Dhammapada: os fenômenos são precedidos pela mente, governados pela mente, feitos pela mente. Se alguém age ou fala com a mente impura, o sofrimento o segue como a roda. Da carroça segue a pata do boi que a puxa. Se alguém age ou fala com a mente pura, a felicidade o segue, como sua sombra, que nunca o abandona. Quais são esses fatores mentais, essas fontes a partir dos quais surgem o sofrimento, a confusão e as aflições da vida? O Buda descobriu que são a ganância e o desejo, a sede insaciável por objetos de satisfação sensual e a tentativa de encontrar a felicidade nas coisas do mundo, que são impermanentes. Num nível mais profundo, isso tudo se deve à falsa noção de um eu ou alma permanente e individual, que experiencia os objetos do mundo como sendo separados e distintos dele. Na verdade, essa noção de eu é apenas uma sensação ilusória e delusória que, em razão da ignorância, se fixa a consciência como um parasita. Essa ideia equivocada de eu é a razão de continuarmos desejando e ansiando viver e experimentar os objetos do mundo. Quando, por meio de insight penetrante, percebe-se a natureza da noção de um eu individual e se compreende plenamente que ela é ilusória, gradualmente se reduz o desejo pelas coisas, o apego a elas, a sede de uma existência egoísta, a ambição de se impor, e reduzem-se as ações que resultam desses fatores, até que eles sejam definitivamente eliminados da mente. Como expõe outro verso do Dhammapada: pouco a pouco, uma a uma, de momento a momento, um sábio remove as suas impurezas, como o ferreiro remove as impurezas da prata. Quando a mente está livre dessas fontes e condições das quais brotam tristeza, dor e inquietação, o que sobra é um estado puro de paz, calma e felicidade, sustentado pela sabedoria e pela compaixão. Tal mente não se abala ou perturba minimamente, nem se agita ou inquieta com as vicissitudes passageiras da vida. Aquele que se voltou para a renúncia, se voltou para a mente desapegada. Enche-se do amor que tudo abarca e se liberta da ânsia pela vida. Com a visão mental desobstruída, conhecendo a origem dos sentidos, sua mente está plenamente liberta. Quem encontrou a calma no coração, não mais acumula as ações que praticou, e nada resta para ele fazer. Como uma rocha sólida e forte, não se agita com o vento. Não mais podem formas visuais, sons, aromas,
sabores, toques, coisas belas e feias abalar o iluminado. Firme é a sua mente está liberta, vendo como tudo surge apenas para desaparecer. Meditação. A forma de aplicar ou direcionar o pensamento no sistema de meditação budista destina-se a promover a purificação das condições que provocam o sofrimento. A meditação vipassana é cultivada no início por meio da atenção e da investigação, com que se observam as idas e vindas da mente e do corpo durante os processos de percepção sensorial, formação do pensamento e subsequentes ações externas do corpo. Isso tudo é observado sem que se fique pessoalmente envolvido, apegado ou identificado, o que é possível. Todo o processo nas suas várias manifestações é visto como uma série de fenômenos condicionados impermanentes, fugazes, que não estão sendo controlados por ninguém. Quando se desliga a mente da influência sensorial e se enfraquece com a sabedoria do insight, a ideia e a sensação de um eu separado que experiencia, a mente gradualmente para de reagir aos estímulos dos sentidos. A sensação de um eu separado desaparece e experimenta-se um estado de consciência que discrimina, que abarca tudo, que não tem eu. Essa experiência direta e íntima da natureza não influenciada da mente é uma prova intuitiva de que o que consideramos um eu individual que experiencia o mundo é apenas uma noção automática e ilusória. O que existe é tão somente atividade mental e física condicionada, que surge e desaparece, de acordo com a lei de causa e efeito, sem alma verdadeira ou entidade governante. Essa atividade é a fonte de algo complexo e misterioso chamado vida, com todos os problemas e dificuldades que ela implica. Pode-se perguntar agora qual o benefício de atingir essa visão. Ela será um impulso para que comecemos de fato o processo de nos desembaraçar dessa questão toda e iniciemos a eliminação de muitas preocupações, ansiedade, medo, dor auto-infligida e desconforto que experimentamos. O meditador para de praticar ações desnecessárias que só aumentam o envolvimento com seu corpo e mente e a escravidão a eles. Isso acontece porque o meditador, então, compreende que as ações não saudáveis praticadas no presente perpetuam esse processo. As ações atuais se baseiam naquelas realizadas anteriormente, e as ações futuras serão condicionadas pelos hábitos praticados no presente. Assim, se eliminarmos da vida as ações não saudáveis, egoístas, gananciosas e desnecessárias, estaremos preparando o terreno para uma vida mais calma, menos atribulada no futuro. Isso se consegue com a prática do nobre caminho óctuplo, ensinado pelo desperto para esse fim. Essa tarefa só pode ser cumprida pela pessoa, individualmente. Ninguém pode purificar a mente de ninguém, como mostra outro verso do Dhammapada. Sozinho se faz o mal, sozinho se é corrompido. Sozinho o mal deixa de ser feito, sozinho se é purificado. Pureza e impureza dependem de cada um. O outro não pode nos purificar. Depende de cada pessoa começar o processo de se desembaraçar e de libertar a mente da escravidão, as ações passadas. E o processo só pode ser iniciado e completado com sucesso se tivermos uma atitude adequada e desapegada em relação à mente, ao corpo e ao mundo objetivo. Muito bem, meus amigos, acredito que temos bastante material para digerir. A partir do próximo vídeo, eu continuo do fragmento de um discurso do Buda ao seu único filho, Rahula, com a descrição dos elementos que compõem a matéria. Fiquem todos bem, um forte abraço, bye bye.